meados de junho, o Comitê Ad Hoc para a criação do Tribunal Constitucional Internacional vai se reunir no Marrocos. Vamos conversar com o professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, em Portugal, e membro deste comitê, Dr. Paulo Ferreira da Cunha, sobre este assunto. Dr. Paulo, que também é professor da Universidade Anhembi Morumbi e da FADISP. Bem-vindo primeiramente, Dr. Paulo, como vai? Maravilha. Dr. Paulo, por que se faz necessária a criação desta corte no mundo atual? É uma pergunta muito interessante, talvez nem toda a gente compreenda ainda, mas o nosso trabalho é precisamente o de sensibilizar as pessoas para esta necessidade. Poderá haver pessoas que achem que é uma coisa um pouco utópica ou realmente algo prescindível. Na verdade, estamos habituados já a ter algumas instituições nacionais que fazem o trabalho de cortes constitucionais. Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal acaba por ter essas funções, noutros países, outros tribunais. A verdade é que há, por um lado, bastantes países que têm déficits democráticos e cujas instituições, ao contrário do Brasil, ou de Portugal, ou de tantos outros, cujas instituições não têm aberturas para resolver problemas de estrangulamento antidemocrático. Então, no que diz respeito a esses países autoritários, bom, é evidente que a grande solução dos nacionais desses países, ou mesmo estrangeiros que nesses países vejam os seus direitos violados, a solução seria realmente apelar para cima, apelar para a comunidade internacional, para um Tribunal Constitucional Internacional. Mas mesmo os países democráticos, que têm instituições que aparentemente funcionam bem, mesmo esses, têm sempre algumas situações em que é necessário superar certos estrangulamentos. Há, às vezes, disfunções no sistema que seria necessário corrigir. Mas a criação desse Tribunal Constitucional Internacional não poderia tirar o poder dos tribunais constitucionais nacionais? Ora bem, essa é uma questão muito curiosa, muito interessante, e parece que já existem algumas pessoas com essa apreensão. A verdade é que esse problema pode pôr-se ou não se pôr. Temos que enquadrar a questão. Hoje em dia nós não temos um constitucionalismo só nacional. Quem é, por exemplo, canadense, está muito à vontade com isso. O Canadá tem ordens constitucionais sucessivas. É aquilo que se chama o constitucionalismo de múltiplos níveis. O canadense, por exemplo, do Quebec, tem uma ordem constitucional no Quebec, tem uma ordem constitucional no Canadá e ainda por cima faz parte de uma ordem constitucional em que a rainha é a rainha de Inglaterra. Ora bem, para um canadense não há assim grande problema que haja vários níveis constitucionais. E outros países têm essa questão. Bom, mesmo aqui no Brasil, há constituições dos Estados e há a Constituição Federal. Nem sempre nos lembramos, às vezes, disso, mas também o Brasil tem esse constitucionalismo em dois níveis, digamos assim, pelo menos. Ora bem, do que se trata é de criar uma nova separação de poderes ao nível internacional. E quais serão os assuntos discutidos nessa reunião que será realizada no Marrocos que podem fazer avançar esse projeto do Tribunal Constitucional Internacional? Esta reunião já é o terceiro grande congresso internacional. Eles têm-se feito todos até agora em países da África do Norte, do Magreb. A propósito, pensa-se que o próximo seja feito no Brasil, para o próximo ano. Este colóquio no Marrocos vai ser um colóquio decisivo porque, ao contrário de alguns projetos que são muito voluntaristas, ele está aberto a variadíssimo tipo de intervenções. Foram convidadas pessoas que concordam e pessoas que discordam.
Então vai haver uma discussão. Vai haver uma discussão, sem dúvida. Vai haver aportações de índole sociológica, de índole psicológica mesmo, jurídica, naturalmente, política. Vamos, portanto, discutir, por um lado, quais serão os obstáculos à implementação deste tribunal. Vamos discutir quais serão as normas, qual será o corpo normativo que o tribunal poderá aplicar, como é que o tribunal se vai formar, quais os meios de muito tipo que vão ser necessários agenciar para a sua colocação no terreno. Mas, curiosamente, o que eu acho que é mais importante é que as pessoas convidadas vão ser pessoas de muitos países. Aqui o Brasil estará muito bem representado, terá uma delegação de uma meia dúzia de pessoas, uma meia dúzia de pessoas e professores significativos. Doutor, então é necessária a criação de uma Constituição internacional na qual esse tribunal possa se basear? Não, porque, em certo sentido, podemos dizer que já existe uma Constituição. Não existe uma Constituição no sentido de haver um livro que nós podemos consultar ou ir à internet, Constituição do mundo. Não. Agora, o que acontece é que existem dois conceitos fundamentais de Constituição. Existe esse conceito de Constituição que nós estamos habituados, chamado Constituição formal, que é o livrinho, mas, por exemplo, o Reino Unido não tem esse livrinho e continua a ter uma Constituição. Quer dizer, no fundo, o que acontece no Reino Unido ou o que acontece no mundo é a mesma coisa. Existe uma Constituição, só que está dispersa. O Reino Unido tem o habeas corpus, tem a Magna Carta, que, aliás, se comemora 800 anos este ano, tem os próprios tratados da União Europeia, enfim, um conjunto de vários documentos que constituem a Constituição do Reino Unido. E, portanto, há um conjunto imenso de normas internacionais que, no fundo, já são uma Constituição. É claro, não é uma Constituição no sentido de dizer há um governo mundial, antigamente dizia-se... Mas há parâmetros que podem ser obedecidos por esse tribunal, é isso, né? É isso. Portanto, não há uma Constituição nesse sentido formal, nem está em causa a ideia da criação de um governo mundial ou um parlamento mundial, não é nada disso. Já existe muito material para se fazer um julgamento muito razoavelmente baseado em instrumentos jurídicos. Tá certo. Conversamos aqui na Web TV OAB com o professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, em Portugal, Paulo Ferreira da Cunha. Obrigada, doutor Paulo. Obrigado. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma informação? Gostava de dizer apenas que este assunto é algo que vai estar na pauta internacional das discussões académicas e que tenho muita esperança que o Brasil, que é um país que está fervilhando de ideias constitucionais, que é realmente uma vanguarda na discussão constitucional, estou com muita esperança que o Brasil se empenhe muito na discussão destas matérias. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo. Continue acompanhando a Web TV OAB São Paulo.